Deus, ó Amém, Pai, Senhor. queremos te entregar, ó Pai, a vida da pastora Helena nas tuas mãos, ó Pai. Sabemos que o Senhor já tem ministrado na vida dela, já tem ministrado e tocado na vida dela tudo aquilo que o Senhor quer trazer para os nossos corações neste dia, ó Pai. Que o Senhor realmente possa usar a boca dela, Senhor, que possa fluir rios de água viva, que o Teu Espírito Santo possa fluir através da vida dela, ó Pai. Que mesmo que ela tenha preparado algo, mas que o Teu Espírito Santo tenha liberdade para falar através da vida dela. Queremos realmente estar com o coração aberto, com os corações movidos para receber a Tua palavra, para recebermos e sermos realmente transformados, ó Pai, por Ti. Queremos sair daqui hoje já completamente diferentes, completamente cheias de Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Agora eu deixo Aleluia. com vocês a pastora Helena Tanuri. Amém. Obrigada, Nicole. Deus abençoe vocês, queridas irmãs, a graça e a paz do Senhor. Boa noite a todas e a todos, né? Porque temos alguns homens aí também nos assistindo, nos ajudando aí nessa via tecnológica. Bendito seja Deus, os dias são desafiadores, mas Deus não perdeu o controle de absolutamente nada. Ele é soberano sobre todas as coisas. Ele tem em suas mãos todo o poder. E nós sabemos que o Senhor não desperdiça absolutamente nada. E se nós estamos passando, enquanto planeta, por esse tempo tão singular, tão único que nós estamos vivendo, eu estou enxergando essa pandemia como uma oportunidade de crescimento, uma oportunidade de arrependimento, uma oportunidade de realinhamento com a vontade de Deus, uma oportunidade de nós nos voltarmos para o Senhor e entendermos o que é realmente prioridade. Então, se você às vezes está se sentindo tão abalada ou acovardada ou desanimada, eu quero te dizer, tem bom ânimo. O Senhor não perdeu o controle de absolutamente nada. Ele reina poderoso sobre todas as coisas. Ele já provou o seu amor para conosco por ter Cristo morrido na cruz, sendo nós ainda pecadores. E ele não está disputando força com a maldade vigente nesse mundo. Ele sabe de todas as coisas. Então, é tempo de nós deixarmos os nossos ouvidos atentos à voz de Deus e nos achegarmos a Ele para que a gente receba direção, consolo, força, resiliência, coragem em todas as coisas. Esse tema é tão apropriado para os dias que nós temos vivido. Destemidas. Uau, demais. E o que é destemidas? O que essa palavra significa no dicionário da língua portuguesa? Destemido é corajoso, intrépido, valente, que não tem medo. Mas que não tem medo? Será que existe algum ser humano que não tem medo? Hoje mesmo, eu acho que não foi uma coincidência, eu li uma frase que me veio assim nos sugeridos do Instagram, e tinha um post que a frase dizia mais ou menos assim, que coragem é o domínio, é a resistência e o domínio do medo, e não a ausência dele. Então, é isso aí. E eu concordei com essa definição. Coragem não é nunca sentir medo. Coragem é saber lidar com o medo. É prosseguir mesmo quando o medo nos faz careta para a gente, nos deseja fazer recuar. A gente resiste, eu não vou me dobrar diante desse temor, porque o Senhor é por nós, quem será contra nós? Por isso que a palavra de Deus mesmo diz que o verdadeiro amor lança fora o medo, porque se confiamos no Senhor, confiamos que Ele tem o controle de absolutamente todas as coisas. E quando a gente pensa assim nas mulheres da Bíblia, que nos são exemplos de coragem, exemplos de mulheres destemidas, uau, a gente tem muitas mulheres na Bíblia que nos dão esse exemplo, que se identificam, que nos mostram características de mulheres destemidas, de mulheres ousadas, de mulheres intrépidas, de mulheres valentes, de mulheres corajosas. E eu poderia citar algumas aqui, se você tiver a condição de anotar, anota, para depois você se debruçar sobre a palavra de Deus e você meditar
sobre as histórias dessas mulheres extraordinárias que não estão na Bíblia apenas para preencher páginas, elas estão na Bíblia para nos ensinar. Todas as histórias que estão aqui nessa bendita palavra, nesse livro histórico, elas estão aqui para nos contar como essas mulheres agiram, como elas reagiram, e através disso a gente percebe o caráter de Deus, a bondade de Deus, a fidelidade de Deus, que é imutável. Então é tão importante nós lermos a palavra de Deus. Nós estamos vivendo dias tão desafiadores que até a palavra de Deus tem sido colocada em questionamento, né? Mas eu quero te dizer o seguinte: a palavra de Deus é o livro que resiste a todo tipo de tentativa vã de destruir esse livro. Como a gente olha para a Bíblia, esse livro sobrenatural, escrito em um período de aproximadamente 1.500 anos, 1.500 anos, por mais de 40 autores diferentes, em épocas diferentes, vivendo situações diferentes. O Antigo Testamento profetiza, o Novo Testamento cumpre. É tão maravilhoso quando a gente vai lendo a palavra de Deus e a gente vai vendo a correlação do Antigo e do Novo Testamento, antecipando o que haveria de vir no Messias, e o Messias de Deus vindo, cumprindo o seu papel, cumprindo a lei e fazendo reconciliação de toda a palavra. Vale lembrar que quando Jesus falava das Escrituras, ele estava se referindo ao Antigo Testamento. Quando o apóstolo Paulo nos dá instrução sobre que a gente não deveria alterar as Escrituras, João, todos eles estavam se referindo ao Antigo Testamento, ao Pentateuco, né? Os 5 primeiros livros da Bíblia, aos profetas e aos livros históricos. E é inadmissível que, com todo esse cuidado que o próprio Jesus teve com as Escrituras, hoje a gente encontra crente falando que o Antigo Testamento já é passado, que a gente não precisa de prestar atenção no Antigo Testamento e fragmentando a Bíblia. Não, a Bíblia é um livro linear que conta uma mesma história. Desde o Gênesis, o Messias de Deus já começa a ser anunciado. Quando Deus escolhe Abraão, ele já está providenciando a fundação do povo do qual viria o seu filho, Jesus. Então, quando, por exemplo, Abraão sobe o Monte Moriá com Isaac, aquilo é uma tipificação do que o próprio Deus iria fazer com seu filho. É tão interessante a gente ver Abraão, um servo de Deus obediente, Deus pedindo para Abraão seu filho, seu único filho. Deus se refere ao seu único filho. E Abraão já tinha outro filho, né? Ismael, mas Deus fala o seu único filho, o filho que eu te dei, o filho da promessa, não o filho da sua precipitação, o filho que eu providenciei miraculosamente da sua velhice e da velhice de Sara, sua mulher, o seu único filho. E Deus enfatiza isso, sobe com seu filho, seu único filho. E Abraão sobe o Monte Moriá com Isaac, e não à toa, não coincidência, Isaac leva a lenha do sacrifício, prenunciando, né, antecipando aquilo que se cumpriria. O próprio Deus provendo o seu filho para a redenção de pecados, entregando o seu filho por amor à humanidade, e Jesus levou o lenho nas suas costas, assim como Isaac. E esse é apenas um exemplo. Se a gente for lendo a palavra de Deus, a gente vai vendo as correlações da palavra de Deus e do cumprimento no Antigo Testamento, no Novo Testamento, e a gente aguarda aí o terceiro ato, que é a volta de Cristo. Né? Nós estamos esperando aí o desfecho dessa história da humanidade, com o nosso coração cheio de expectativa. E eu estou falando isso tudo porque, para te dizer, confia nas Escrituras, confia na palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade, a palavra de Deus é aquilo que nós devemos cada dia mais beber dela, beber da verdade, para que a mentira não tome lugar no nosso coração. Né? E quando a gente se lembra dessas mulheres, a gente, ao longo de toda a Bíblia, de toda a palavra de Deus, a gente se lembra, por exemplo, da mulher de Noé, que teve coragem para confiar e se submeter. A Bíblia não fala nem o nome dela, mas vocês já imaginaram comigo que mulher extraordinária
que foi a mulher de Noé, para ouvir aquilo que o seu marido começou a falar, que Deus estava falando, mandando construir um barco. Uau, parecia uma coisa tão surreal, tão fora da realidade, mas essa mulher teve coragem para confiar e para se submeter ao plano de Deus para a vida do marido. Quando Deus convoca Noé, certamente ele também já conhecia o coração de sua esposa. A gente pode se lembrar, essa história está em Gênesis, capítulo 6 e 7, se você depois quiser anotar aí, depois quiser ver um pouco esse desafio de como Deus manda Noé construir a arca, né? Gênesis 6, capítulo 6 e 7. Também podemos nos lembrar, ali em Juízes, capítulo 4, de duas mulheres valentes, destemidas, ousadas, corajosas. Débora, a juíza sobre Israel. Débora é casada, mulher de Lapidote, mas Deus escolheu Débora para ser juiz em Israel. Os juízes, eles substituíam, vamos dizer assim, o rei. Como o povo não tinha um rei, então os juízes eram aqueles que resolviam as causas do povo, e Débora não era só juíza, Débora era profetisa. E Deus levanta Débora como mãe em Israel, como mãe da nação. E Deus entrega uma palavra para Débora que entregaria os cananeus nas mãos de Débora, Jabim, o rei cananeu. Deus entregaria nas mãos de Baraque, comandante do exército de Israel, para acabar com o tempo de opressão que estava acontecendo sobre Israel em decorrência da desobediência de Israel. Então, Israel começa a se desviar dos caminhos do Senhor. O rei cananeu, Jabim, começa a oprimir o povo. Durante 20 anos, eles foram duramente oprimidos. E através do comandante de Jabim, que era Císera, esse povo padecia, o povo de Israel padecia. E Deus levanta uma palavra, levanta Débora com uma palavra de vitória, com uma palavra de que Deus iria dar livramento para o povo, e Deus levanta Jael. No mesmo capítulo 4, você vê essas duas grandes mulheres extraordinárias. Jael, que era mulher de Éber, queneu, que habitava em tendas, e Deus entrega o comandante Císera nas mãos de Jael. Jael encrava uma estaca na têmpora de Císera, destruindo assim o comandante e desestabilizando a defesa de Jabim contra as investidas de Israel. Israel continua atacando o rei cananeu depois da morte de Císera, e Deus então dá grande vitória a seu povo através de duas mulheres, Débora e Jael. Débora teve a coragem para enfrentar o inimigo, para profetizar e enfrentar. E Jael teve a coragem de fazer o que era necessário fazer. Não deve ter sido fácil para aquela mulher encravar uma estaca na fronte do inimigo do povo de Israel, mas ela fez o que ela precisava fazer. Ela interrompeu um ciclo de abuso e de injustiça, de toda sorte de violência liderada por aquele opressor sobre o povo de Israel. A gente pode também se lembrar de Esther, que teve coragem para se posicionar também para defender o povo de Israel. Nós podemos nos lembrar, está em Esther capítulo 4 também. Nós podemos nos lembrar de Ruth. Desde o primeiro capítulo de Ruth, a gente vê ali aquela nora dedicada, que teve a coragem para enfrentar o desconhecido. Ruth segue a sua sogra de volta à sua terra. Era um povo estranho, uma terra estranha, um Deus estranho a Ruth, que era moabita, mas pela sua dignidade, por cuidar da sua sogra, por permanecer firme e por ter a coragem de enfrentar o desconhecido, essa moça foi colocada na linhagem que antecederia o Messias. A gente pode se lembrar de Abigail, outra mulher corajosa, que teve coragem de enfrentar uma crise na sua casa, de se humilhar diante de Davi, tomar a culpa que não era dela sobre seus ombros para livrar toda a sua casa da ira de Davi por causa da tolice de Nabal, seu marido. Está lá em 1 Samuel 25. Anote aí para depois você também estudar sobre essa mulher inspiradora, Abigail. E a gente poderia aqui continuar, gente, mas eu vou encerrar com esses exemplos de mulheres, citando Maria, mãe de Jesus, que teve coragem de carregar
o propósito de Deus, mesmo quando isso poderia significar perder a própria vida. Vale a gente lembrar que naquela cultura, uma mulher que se deitasse com outro homem que não fosse o seu marido ou que não fosse o seu noivo, né, ela estava prometida para José, ela poderia ser apedrejada. E Maria, ela acolheu o propósito de Deus, a promessa de Deus, e não significa que tenha sido fácil. É tão interessante que o anjo dá o spoiler para Maria, né? Manda Maria para a casa de Isabel. E eu acredito que quando Maria foi buscar a sua prima, que estava grávida já de 6 meses, de João Batista, ela foi buscar ali, Deus proveu aquele encontro, aquela conexão entre Maria e Isabel, a mulher mais velha, vivendo também o sobrenatural, para que ela ministrasse a Maria, e as duas ali naqueles 3 meses, gente. A Bíblia diz que Maria ficou com Isabel 3 meses, ela já estava grávida de 6, então faz as contas. Maria esteve com Isabel até os dias de Isabel se completarem, e viu ali o milagre do nascimento de João Batista. E eu fico pensando, meu Deus, como o Senhor cuida de todos os detalhes. Mas essas 2 mulheres precisaram de ser corajosas. E eu destaco Maria, uma jovenzinha ainda, com esse peso. Ela vivia numa pequena cidade, então você imagina, as pessoas fazem contas, né? Tá grávida, mas espera aí, casou? Não casou? Esse menino, ela ficou grávida, será que foi na primeira noite? Como que ela tá grávida? Se ela casou com José outro dia? Sei lá. A Bíblia não cita esses detalhes, porque a Bíblia é um livro bem objetivo, ele está fazendo um relato histórico. Então, mas pensa comigo, as coisas que Maria deve ter ouvido, as acusações, as insinuações, mas Deus estava cuidando do coração de Maria todo o tempo, e ela teve a coragem para carregar o propósito de Deus, não apenas durante a gestação, mas entendendo que ela tinha gerado o Messias de Deus, e o destino dele estava nas mãos do Eterno. Enfim, essas mulheres são inspiradoras. Mas eu quero que você abra sua Bíblia comigo agora, em Josué, capítulo 1. Josué, capítulo 1, é impossível a gente usar essas palavras, corajoso, intrépido, valente, e não se lembrar da ordenança que Deus deu a Josué. Vamos lá? Abra sua Bíblia aí. Josué, capítulo 1. Nós vamos ler a partir do verso 1, e eu vou usar a Bíblia na linguagem NVI, a Nova Versão Internacional. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas até o Mar Grande, no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. É tão interessante, pausa aqui, é tão interessante que Deus dá essa promessa para Josué. E Jesus também nos dá essa promessa. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Verso 6. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Bom,
Essa palavra é poderosa demais, não é, gente? Eu fico imaginando assim, se Josué estava com alguma sombra de dúvida, com alguma sombra de temor, de preocupação, de como é que vai ser sem Moisés, porque imagina, Moisés tira o povo do Egito, Moisés leva o povo até o Sinai, é para Moisés que o Senhor entrega a lei. Por que Deus deu a lei para o povo, gente? Por que Deus tira o povo do Egito, prometendo que ia levar para a terra prometida, mas leva antes para o Sinai? Porque Deus precisava de se apresentar ao povo. Eles tinham ouvido falar de Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, pai de José, que foi governador no Egito. Eles tinham ouvido falar do Deus dos seus antepassados. E ali, na experiência de Moisés tirar o povo do Egito, eles que estavam debaixo de 400 anos de opressão, porque o povo de Israel, o povo hebreu entra no Egito bem-vindo, né? José era o governador, eles entram bem-vindos, bem recebidos, eles se estabeleceram ali, se multiplicaram, prosperaram, ficaram ali, depois porque eles cresceram muito, o faraó que substituiu o faraó contemporâneo de José faleceu e outro faraó veio para o lugar dele. E este faraó não tinha tido contato com José, não sabia quem era José, não tinha colhido das bênçãos de ter José como seu governador. Não tinha compromisso nenhum com esse povo que estava instalado ali, na sua terra, vamos dizer assim. E temeu aquele povo se multiplicando, escraviza o povo, e Deus então envia Moisés para liberar o povo, mas não antes de executar juízo sobre os deuses egípcios. O próprio Deus, nas pragas que Deus envia, cada uma das pragas é a execução de uma divindade egípcia. Então, os egípcios eram aqueles que adoravam toda sorte de deuses, né? Adoravam o sol, por isso que teve uma noite de escuridão, adoravam uma deusa deles lá, tinha a forma de rã. Então, Deus envia o quê? Abundância de rãs. Eles adoravam o Nilo como se o Nilo fosse um deus e transformou o Nilo em sangue. Então Deus vai executando juízo sobre cada uma dos falsos deuses do Egito. Ali ele já estava manifestando o seu caráter, sua justiça para os seus filhos, né? Para o seu povo que estava cativo no Egito. Mas depois, esse povo tinha crescido sob o ensino egípcio. Eles estavam acostumados com a idolatria do Egito, eles estavam acostumados com os deuses do Egito, com o estilo de vida do Egito. Então, antes de Deus levá-los para a Terra Prometida, Deus leva no Sinai para se apresentar a eles e para dar a eles estatutos, uma nova maneira de viver. Eles não mais viveriam como viviam no Egito, eles viveriam de uma nova maneira. Então, é tão interessante quando a gente vê isso no livro de Êxodo, que narra, né, essa saída do povo e a peregrinação do povo no deserto, e a gente vê ali em Êxodo 20, quando Deus começa os mandamentos, ele fala: eu sou o Senhor, que te tirei da terra do Egito, da terra da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. A gente vê Deus ali ensinando o povo como eles iriam viver dali para frente, confiando em Deus, conhecendo a Deus. E aqui a gente se depara com Moisés, então, terminando todo o seu propósito, o seu chamado, morrendo, e Deus levantando o seu sucessor, Josué. Vale lembrar que Josué era um daqueles espias que, então, eles saem do Egito e eles vão para Canaã, e Deus fala: eu vou dar a vocês essa terra. Mas quando os espias vão observar a terra, a incredulidade e o medo tomou o coração deles. Eles começaram a agir de acordo com as circunstâncias e se esqueceram da promessa. Se esqueceram da palavra, do poder e da força do Deus que os havia arrancado do Egito. Tantas experiências esse povo já tinha vivido com Deus. Deus tinha dado a eles os seus estatutos. Quando Moisés desce com as tábuas da lei, o povo estava fazendo o quê?
adorando um bezerro, porque essa era a formatação da mente deles. A idolatria tomava o coração deles. Então, vamos fazer um Deus para nós aqui, porque Moisés não veio, as coisas não aconteceram do jeito que a gente queria, então agora nós vamos fazer do nosso jeito. E o que eles fazem? Eles fazem uma abominação, um ídolo, e começam a celebrar esse ídolo. E quando Moisés desce o monte, encontra aquela bagunça, aí tem a correção, tem a ira de Deus. E todos os capítulos, que não vale aqui a gente contar, mas eu te encorajo, leia novamente essa história, que essa história tem tudo a ver com a gente hoje. E aí, Caleb e Josué foram os únicos 2 espias que falaram assim, não, vamos embora, vamos subir, Deus vai entregar para a gente. Eles não estavam olhando para a circunstância deles, eles não estavam olhando para a possibilidade deles, eles não estavam olhando para o tamanho dos gigantes, eles estavam olhando para a beleza da terra, para a promessa de Deus e confiando plenamente que o mesmo Deus que os havia arrancado do poderio do faraó, do Egito, dos carros, de tudo aquilo que representava o Egito naquele contexto, Deus havia arrancado com mão poderosa o povo dele do Egito, tinha ensinado seus estatutos no Sinai, no caminho teve correção, teve experiência com Deus, teve muitas coisas, e eles chegam a Canaã, pronto, chegou a hora. E o povo creu? Não, o povo não creu. O povo duvidou, o povo teve medo. E eles falaram assim, não, nós seremos como gafanhotos aos olhos deles. E eles falam, e aos nossos próprios olhos. A palavra de Deus diz assim, como o homem pensa, assim ele é. Né? Como ele pensa, assim ele é. Então, eles se viam como gafanhotos, pequenos demais, impotentes demais, diante do poder daquele povo que habitava a terra. Eles se esqueceram, eles colocaram os olhos nas circunstâncias humanas, terrenas, e se esqueceram da promessa de Deus. Se esqueceram do poder. Gente, Deus abriu o mar diante dos olhos dessa geração. Deus fez cair o maná, a coluna de fogo para aquecê-los à noite, a coluna de nuvem para protegê-los do sol do deserto. Tanta manifestação de poder e de amor Deus tinha dado a eles. E aí, quando a gente começa a falar nisso, a gente fala assim, nossa, Deus, mas que povo obstinado, que povo covarde, que povo não sei o quê. Mas nós somos iguais. Quantas vezes nós recebemos provisão, cuidado, livramento, temos as nossas orações atendidas, experimentamos verdadeiros livramentos de Deus, mas aí na próxima semana a gente se esquece. E o nosso coração é abatido pela dúvida, pelo medo, pela incredulidade. E a palavra de Deus também diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Nós não entramos nas promessas de Deus, nós não desfrutamos do descanso de Deus e nós temos que ficar rodando no deserto. Até aquela primeira geração morrer, eles tiveram 40 anos rodando no deserto, sem destino. Por quê? Porque tiveram medo e não confiaram. E Josué e Caleb foram os 2 únicos de sua geração que entraram na terra. Então pensa comigo, como esse homem já era valente, ele já era forjado na confiança, mas Deus dá para ele, Deus continua falando, Deus continua lembrando a Josué, olha, seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Ele repete, Deus repete, somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que meu servo Moisés ordenou. Não deixe de falar as palavras desse livro, verso 8, para meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. O que Deus está falando para Josué aqui? Josué, você já viveu muita coisa até aqui. Você tem me honrado até aqui. E porque você tem me honrado até aqui, eu tenho sustentado você. Agora vem uma nova fase. Agora Moisés está morto. Tem uma nova fase acontecendo. As coisas mudaram. E embora você seja um homem valente, corajoso, que tem se mantido atento à minha vontade, eu quero reforçar isso no seu coração. Não se perca. Josué, seja forte e corajoso, não tenha medo. Ou seja, estou lembrando a você que eu prometi e eu vou cumprir.
Deus está trazendo à memória de Josué aquilo que pode dar esperança e fortalecimento a ele. E ele fala o quê? Não deixe de falar as palavras desse livro, medita na lei, medita nas ordenanças que eu te dei. O que Deus está falando aqui, gente? Porque o povo se relacionava com Deus nesse contexto aqui através da lei. Jesus veio e cumpriu a lei. E hoje a lei mora dentro de nós. A pessoa do Espírito Santo está dentro de nós. Ou seja, a lei era o lugar onde acontecia o relacionamento do povo com Deus. Através da lei, o povo se relacionava com Deus em obediência, em temor, e Deus com seu povo, através de provisão, de cumprimento, de promessas, ok? Então, o lugar do relacionamento de Deus e seu povo era através da lei, através da obediência dos estatutos. Por isso que Deus está falando com ele, e se a gente fosse colocar numa linguagem atualíssima, revisada, Deus está falando: Josué, não se esqueça de manter o seu relacionamento firme comigo. Josué, anda junto comigo. Anda junto comigo. E quando Deus está falando anda junto comigo, ele está querendo dizer obedeça. E isso também está essa ordenança também está no Novo Testamento, quando o próprio Senhor fala: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então, também é uma relação de amizade e de obediência que Jesus funda, apresentando a gente a Deus não apenas como criatura, não apenas como seu povo, mas agora como seus filhos, feitos filhos através do sacrifício de Jesus. Vocês estão entendendo? Então, agora, mais do que o povo que serve a um Deus, nós somos feitos filhos de Deus. Então, se Josué tinha muitos motivos para ter coragem, nós temos muito mais motivos para ter coragem. Se Josué tinha motivos para permanecer obediente, nós temos muito mais motivos de permanecermos obedientes. Porque agora somos filhos, cordeiros com Cristo. Então, agora, gente, é o nosso DNA. Por isso que a gente fala de novo nascimento. Nós nascemos de novo. Agora nós somos transformados, a nossa mente é outra, a nossa maneira de viver é outra. Nós não vivemos mais escravos das nossas preferências, dos nossos prazeres, dos nossos pecados. Nós agora seguimos a Cristo. Nele somos aperfeiçoados. À medida que andamos com Cristo, nele somos forjados, aperfeiçoados, nos tornaremos cristãos. Cristão é ser parecido com Cristo. Então, Deus está falando com Josué. Josué, presta atenção, gente, o que Deus falou. Seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado, verso 7, de obedecer a toda a lei que meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Deus nos chama para uma vida de santidade. Deus nos convoca para uma vida de dependência dele. A queda aconteceu quando o homem desejou independência de Deus, autossuficiência. E esse discurso continua sendo propagado aí fora. Autossuficiência, não dependa de ninguém, não espere de ninguém, vai à luta, se vira. E Jesus está nos fazendo reconciliação, nos reconectando com Deus, para que a gente então volte a viver na dependência do Senhor. E ele continua falando, então cuida de obedecer. Cuida de obedecer a palavra, cuida de obedecer os meus estatutos, cuida de se manter nesse relacionamento comigo, fica junto comigo, Josué. E ele fala, não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Ou seja, fala, profetiza, proclama a palavra, porque isso nos mantém conectados com a verdade. E é aqui que eu queria chegar. Diante desse quadro que nós estamos assistindo no mundo, uma pandemia que precede a rumores de recessão em todo o mundo, recessão, miséria, fome, economia despencando,
tantas coisas estão sendo ventiladas de que podem acontecer por causa dessa pandemia. Outras pessoas acreditam que ainda levamos algum tempo para nos livrarmos do vírus e tantas outras opiniões a respeito desse assunto. E não é nenhuma novidade, a palavra de Deus diz que os dias seriam trabalhosos, que os dias seriam difíceis. E se a gente for olhar para as profecias são do Apocalipse mesmo, né? Mas onde está a nossa esperança? Os olhos dos espias, naquele dia que eles foram observar a terra, eles viram tanta beleza, eles viram cachos de uva, terra que mana leite e mel, terra de fartura, terra de beleza. Mas os gigantes capturou o olhar e o coração daqueles espias. Josué e Caleb não. Josué e Caleb permaneceram vendo a beleza, tanto é que quando eles vão descrever a terra, eles fazem com tanta empolgação, com tanto entusiasmo. Eles criam e plenamente o Senhor vai nos entregar terra boa, chega de deserto, agora vai ser uma terra boa, uma terra que mana leite e mel. Mas não foi bem assim. Por causa da incredulidade daqueles outros espias, o povo ficou zanzando no deserto, até que o decreto que eles mesmos proclamaram com a sua boca, eles declararam um decreto com a sua própria boca, eles disseram assim: nós somos como gafanhotos e morreremos no deserto. E Deus falou assim: olha, conforme essas palavras que vocês estão dizendo, é isso que vai acontecer. E aqui ele fala para Josué aqui: não deixe de falar as palavras desse livro da lei. Fala o que edifica, fala o que encoraja, fala o que te mantém de pé, profetiza, proclama a lei, proclama a verdade, ao invés de ficar proclamando as mentiras. A gente fica assim: não vai ter jeito não. Eu vou perder o emprego. Meu Deus, o que vai ter? É cumprimento de profecia. Meu Deus, vai ter um extermínio. Meu Deus, vai morrer muita gente. Gente, não é novidade nenhuma. A palavra a profecia vai se cumprir. Não sei se agora, não sei se daqui 10 anos, daqui 1000 anos, não sei. Eu não estou preocupada com isso. Eu não estou preocupada por quê? Porque se Jesus voltar amanhã, eu tenho que estar pronta. Se ele voltar daqui 5 anos, eu tenho que estar pronta. Se ele voltar daqui 1000 anos, eu tenho que estar pronta. Porque daqui 1 minuto eu posso ter ido me encontrar com ele. Então, não é só sobre estarmos prontos para a volta de Jesus. Estarmos prontos para ou a volta de Jesus ou para irmos para ele. E qual que é a nossa perspectiva? Será que enquanto aguardamos a volta do Senhor ou aguardamos a nossa ida para ele, nós estamos proclamando o quê? Nós somos como gafanhotos. Nós vamos passar fome. Essa pandemia. Que miséria. Fulano perdeu o emprego. Meu Deus do céu. Meu Deus. Meu Deus. Eu estou com síndrome do pânico. Meu coração. Eu estou sem respirar direito. É isso que o nosso adversário quer. Tirar os nossos olhos do foco e da promessa. Deus foi lá para eles espiarem a terra, para mostrar para eles a promessa, e não para eles ficarem levando para o povo pavor. Deus está usando essa situação que nós estamos vivendo hoje, nos lembrando: não tenha o seu coração nas coisas da terra, mas tenha o seu coração nas coisas do alto. Não construa mansões para você na terra, construa uma mansão onde a ferrugem e a traça não corroem. Ele está alinhando as nossas motivações, ele está derrubando os ídolos de ouro no nosso coração, porque a gente fala que nós não somos idólatras, mas nós somos sim. Nós idolatramos a ida ao shopping, nós idolatramos as roupas comprar roupa nova, nós idolatramos o sapato de marca, nós idolatramos uma bolsa de marca, nós idolatramos as nossas reuniõezinhas, que tem mais a ver com nós nos sentirmos bem do que nós nos unirmos para servirmos ao propósito do reino. E às vezes o Senhor tem que colocar a gente na linha, ajustar as nossas motivações. E eu quero te dizer, essa pandemia é uma oportunidade. Deus está mandando a gente espiar a terra.
E você pode espiar a terra e pensar, uau, uau, o cenário está sendo formado para a volta de Jesus. O cenário está sendo formado para o grande último avivamento que vai antecipar a volta de Cristo. Uau, o cenário está se desenhando, porque Jesus vem aí, é Ele que vai reinar, e só Ele tem o poder de alinhar todas as coisas. Mas ao invés de nós darmos bons relatórios das circunstâncias, nós estamos dando um relatório pessimista. Ai, não vai ter jeito. Ai, eu perdi o emprego. Como é que eu vou viver? Viva com menos. O Senhor é aquele que não deixa faltar nada. Ele não deixou faltar nada para o povo no deserto. Eles andaram no deserto 40 anos. 40 anos que levou para morrer. Eles podiam ter morrido em um. Não podia ter morrido em um, de fome, de necessidade, tudo. Mas Deus não abandonou eles, não. Eles abandonaram Deus, mas Deus não abandonou eles. E a palavra de Deus diz que as sandálias deles não se gastavam, que a roupa deles não envelhecia. E Deus proveu comida, Deus proveu codornizes, Deus proveu tudo. Água, Deus proveu tudo no deserto. Por quê? Porque eles eram o povo de Deus. Mesmo com o coração obstinado, eles eram o povo de Deus. E Deus vai nos sustentar no deserto. Deus não vai nos deixar faltar absolutamente nada. E muito mais se nós confiamos no Senhor. Mas Deus tem esse cuidado. Josué já tinha provado para Deus, há 40 anos antes, que ele sabia o que era confiar na promessa de Deus. Que ele sabia o que era manter os olhos naquilo que dá esperança. Ele sabia o que era dar um relatório otimista, mesmo numa circunstância adversa. E justamente por isso, Deus o escolheu como substituto de Moisés. E Deus fixa ali, né? Insiste com ele. Deus sempre chama a nossa atenção e nos fala novamente. É tão interessante que Jesus muitas vezes usa isso, né? Em verdade vos digo. Em verdade vos digo. 2 vezes. Deus sempre enfatiza. E Deus está enfatizando com Josué aqui mais uma vez. É como se Deus estivesse dizendo, Josué, você deu conta, chegou até aqui. E como eu prometi lá atrás, eu vou cumprir. Você e Caleb vão entrar, junto com essa nova geração. Mas agora deixa eu enfatizar. Fica perto de mim. Não se afaste. Não desobedeça. Anda junto. E não pare de falar da promessa, da palavra desse livro, da lei. Medita nela, de dia e de noite. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde você andar. A coragem que nós precisamos está em Deus. Um novo olhar, uma nova perspectiva está em Deus. Deus é a nossa fonte. Suas promessas. Ele fala, não se apavore. No final do verso 9. Não fui eu que te ordenei? Seja forte e corajoso. Mais uma vez, ele usa essas palavras, forte e corajoso. O medroso desfalece, é fraco. Forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Se você for para o vale, ele vai estar com você. Se você for para a montanha, ele vai estar com você. Se você atravessa o Jordão, ele está com você. Por onde você andar. E essa mesma promessa nós recebemos em Jesus. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, por que temer? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Não é isso que o apóstolo Paulo diz? Por que temer? Por que o pavor? Por que o pânico? Se o Senhor nos prometeu, Ele é fiel para cumprir. Ele tem cuidado de nós. É por isso que nós estamos aqui. Problemas, sim. Aflições,
Algumas. Necessidades? Sim. Mas será que todos nós comemos hoje? Pelo menos uma refeição? Será que temos um teto sobre a nossa cabeça? Bom, se a gente está assistindo isso por essa via, por um computador ou por um celular, eu acredito que você tem um teto sobre a sua cabeça. Mas às vezes a gente não se satisfaz. Aquele povo no deserto morava em tendas, mas conhecia o poder de Deus. Não é onde você mora que te define. Não é o seu emprego que te define. Não é o quanto você ganha que te define. As coisas que você veste ou usa, isso não faz a menor diferença. Nós não vamos levar nada dessa terra. Nada. Então por que temer? Medo de quê? Eu tenho medo de pegar o Covid. Vamos tomar cuidado, vamos cuidar da nossa saúde, vamos comer direitinho, vamos evitar aglomeração, vamos obedecer, vamos andar à luz. Mas sem pânico. Porque se vivemos para o Senhor, morremos. E se morrer para o Senhor, morremos. Quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Temos a promessa da ressurreição. A promessa de que quando Jesus voltar, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Às vezes a gente esquece das promessas. E eu quero chamar a sua atenção. Foi isso que condenou aquela primeira geração de espias. Eles se esqueceram da promessa. Eles se esqueceram da promessa. Eles olharam para os gigantes, eles olharam para as dificuldades e se esqueceram do poder de Deus, da força de Deus, do amor de Deus e da promessa de Deus. Jesus também prometeu: eis que estou convosco todos os dias. Todos os dias. Nos bons dias e nos dias ruins. Todos os dias. E Ele não vai desperdiçar nada. Ele vai fazer com que todas as coisas cooperem conjuntamente para o nosso bem, porque amamos a Deus. Amém? Então eu quero deixar essa palavra no seu coração. Quando mandei eu, seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Essa mesma promessa que Deus dá a Josué reverbera hoje nas nossas vidas através de Jesus. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Não tenha medo. Não tenha medo. Mergulhe no amor de Deus. Se volte para o Senhor. Cultive esse relacionamento com Deus que anda assim meia boca. O que Deus está falando para Josué aqui é: fica junto, anda junto. Não se esqueça desse livro da lei. Venha para o relacionamento, Josué. Através da lei que havia o relacionamento. Através da observância dos mandamentos, proclamando esses mandamentos, se lembrando, meditando neles de dia e de noite para não se esquecer. E hoje nós temos a palavra, nós temos Jesus Cristo que nos reconcilia com Deus e nos resgata, não pelo nosso mérito, mas por aquilo que Ele fez na cruz. E nós temos o Espírito Santo que nos ensina todas as coisas, que nos consola e nos convence da justiça, do pecado e do juízo. Nós estamos numa posição mais elevada daquela posição que estava Josué. Então eu quero te dizer, não tenha medo. Você é forte, corajosa, destemida, se você coloca todas as suas expectativas, esperanças e busca direção para cada passo naquele que é a única fonte. Amém? Vamos orar? Ó Deus, nós queremos bendizer o teu santo e poderoso nome. Nós te agradecemos por Jesus Cristo, através do qual nós podemos nos achegar a ti
e sermos adotados como filhas. E como filhas assentadas com Cristo nas regiões celestiais, nós, em nome de Jesus, repreendemos agora toda intimidação na nossa mente, toda mentira que vem sobre nós como se fosse verdade, todo pavor, todo desânimo. Nós repreendemos em nome de Jesus, nós resistimos em nome de Jesus a tudo aquilo que não provém do Senhor. E nós te pedimos, ó Deus, inunda a nossa mente com a verdade, com a palavra, porque é a verdade que combate a mentira, a verdade que desestabiliza a mentira na nossa mente. Nós te pedimos, ó Deus, que pelo poder da tua palavra, toda mentira, todo sofisma que está sendo construído na mente das minhas irmãs, caia por terra agora em nome de Jesus. E que elas comecem a ver todas as circunstâncias que parecem ser pavorosas como oportunidades de crescimento, oportunidades de aprendizado, oportunidades de reconciliação com aqueles que estão de dentro de casa com a gente, oportunidade de pedir perdão e perdoar, oportunidade de crescimento na tua presença, oportunidade de lermos mais a tua palavra, oportunidades de orarmos, Senhor, entendendo, reorganizando as prioridades da nossa vida e te dando o trono da nossa vida. Destitui, ó Deus, destitui mesmo nesses dias de pandemia, de Covid-19, destitui os ídolos do nosso coração. Revela-nos, Senhor, aquilo que estava roubando a centralidade da vida com o Senhor, da nossa vida. A gente fala que ama o Senhor, mas na prática a gente prioriza outras coisas. A gente fala que ama o Senhor, mas na hora de colocar o dinheiro no gasofilácio, a gente sofre. Mas não na hora de deixar o dinheiro na bolsa cara, no sapato caro ou no passeio no shopping. Deus reorganiza a nossa visão, a nossa mente, para que a gente desfrute das tuas delícias, para que a gente entre na terra que mana leite e mel, mesmo no meio do caos, que a gente veja a tua provisão, o cumprimento da tua promessa, que o Senhor tem cuidado de nós e vai continuar cuidando todos os dias da nossa vida. Ó Deus, em nome de Jesus, tira do nosso coração toda mentira, todo pânico, toda enfermidade mental e na alma, nas emoções, toda angústia. Deus, tira as escamas dos nossos olhos, para que a gente possa contemplar as suas mãos nos conduzindo através do deserto. Nós não queremos parar no deserto, nós não queremos morrer no deserto. Nós queremos atravessar e entrar na terra que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe vocês poderosamente. E que essa palavra, pelo poder do Espírito Santo, produza frutos na nossa mente, nas nossas emoções, no nosso coração, mudando o nosso comportamento. Que uma nova mente promova novas atitudes, novas palavras e que a gente atravesse sem medo, destemidas, fortalecidas no poder do Senhor, como Josué, em nome de Jesus. Deus abençoe vocês.